O que faz um homem aceitar, sem perceber, a lenta erosão de sua própria dignidade? Será que você, neste exato momento, está sendo vítima de um desrespeito tão sutil que o confunde com amor? A verdade, como um véu rasgado pela mão, invisível da vontade, revela que muitas das dinâmicas afetivas são apenas jogos de poder disfarçados de devoção. Por que razão? Então, você insiste em chamar de carinho o que não passa de um cálculo frio para testar os limites da sua submissão? Existe uma linha tênue entre a entrega nobre e a capitulação humilhante. E ela é cruzada não com um golpe, mas com 4 gestos silenciosos que corroem sua autoridade como a água corrói a pedra. Você já se pegou justificando o injustificável, atribuindo à natureza feminina o que nada mais é do que um desprezo velado pelo seu valor? Cuidado! O pior dos cárceres não tem grades, mas sim palavras doces que escondem o peso das correntes. Ela ri quando você fala de seus sonhos, como se fossem contos infantis. Ela ignora seus limites, como se fossem sugestões negociáveis. Ela compara você a outros homens, como se você fosse um produto em liquidação. E o quarto comportamento, esse é tão óbvio que você preferiu enterrá-lo no subsolo da sua consciência. Mas e se eu lhe disser que cada um desses atos é um movimento calculado em um jogo que você nem sabe que está jogando? A sociedade insiste em romantizar a tolerância infinita, como se a grandeza de um homem residisse em sua capacidade de sofrer em silêncio. Schopenhauer. Porém, sabia. O respeito não é negociável. É a moeda mais rara em um mundo que troca integridade por migalhas de afeto. Você está sendo amado ou apenas convenientemente útil? A resposta está nos detalhes que doem tanto que você evita nomeá-los. Não se engane, este não é um vídeo sobre mulheres, é sobre você, sobre os buracos negros da sua autoestima que sugam até os sinais mais claros de desdém, sobre o medo ancestral de ficar sozinho, que o faz agradecer por migalhas envenenadas. E, acima de tudo, sobre os 4 comportamentos que você precisa reconhecer hoje, antes que eles definam o resto da sua vida. Aperte play. Se tiver coragem de encarar o que vem a seguir, há uma dor que não grita, mas sussurra, uma ferida que não sangra, mas envenena. Você já sentiu o peso de um olhar que, em frações de segundo, reduz tudo o que você é a algo insignificante? O primeiro comportamento é justamente esse, o silêncio que fala mais alto que um grito. Ela ignora suas palavras como se fossem vento, corta suas frases no meio, como se sua voz não merecesse existir. E você, em vez de reagir, aprendeu a engolir o desconforto, convencido de que é assim mesmo. Mas não é. O que ela está dizendo, sem pronunciar uma única palavra, é que você não importa. E o pior, você está concordando. E então vem o segundo movimento, mais sutil, mais perverso, a inversão da culpa. Você tenta expressar uma mágoa e, de repente, como num passe de mágica, é você quem está errado. Você é muito sensível. Isso é coisa da sua cabeça. Você não sabe brincar. As frases são armas afiadas, desenhadas para fazer você duvidar da própria percepção. Schopenhauer já alertava: quem controla a narrativa, controla a realidade. E se você precisa pedir desculpas por se sentir desrespeitado, a realidade já não é mais sua. Você se torna um estrangeiro na própria pele, um homem que caminha sobre gelo fino, tentando não rachar a superfície frágil de um afeto condicional. Mas o terceiro comportamento é o mais doloroso, porque ele não vem do ódio, vem do desprezo. A comparação. Ela coloca outros homens no pedestal, elogia ex-namorados, faz comentários sobre homens de verdade, como se você fosse uma versão defeituosa do que ela realmente deseja. E você, em vez de se levantar, se encolhe. Em vez de exigir respeito, tenta se moldar a uma expectativa impossível,
Por quê? Porque, no fundo, você ainda acredita que se for bom o suficiente, ela finalmente vai vê-lo. Mas ela já vê. E o que ela enxerga é um homem que aceita ser diminuído. Um homem que trocou sua integridade por migalhas de atenção e... Então chegamos ao quarto comportamento, o mais perigoso de todos, porque ele não está nela, mas em você. É a sua própria complacência. A sua capacidade de racionalizar o desrespeito, de chamar ciúmes doentios de amor, de rotular humilhação como provação por. Você sabe, no fundo, que algo está errado. Sabe que há uma diferença abissal entre uma mulher que te desafia a crescer e uma que te aprisiona na pequenez. Mas enfrentar essa verdade exigiria uma coragem que dói. Exigiria admitir que você tem tolerado o intolerável. E talvez, só talvez, que você merece mais. A pergunta que resta não é sobre ela, é sobre você. Quanto mais da sua própria alma você está disposto a sacrificar em nome de um amor que não o enxerga? Quanto tempo vai levar até você entender que o verdadeiro desrespeito não está no que ela faz, mas no que você permite? O caminho à frente é claro, mas não é fácil, porque exige que você enfrente não apenas ela, mas a si mesmo. E a escolha, agora, é só sua. Continuar vivendo como um fantasma no próprio relacionamento ou acordar. Há um momento em que o silêncio se torna insuportável. Não o dela, mas o seu. Você já se pegou olhando no espelho e não reconhecendo o homem que vê? Aquele que ri quando deveria gritar, que acena quando deveria partir, que se curva quando deveria quebrar as correntes. O primeiro passo não está em confrontá-la, mas em confrontar-se. O que você tolera, você incentiva. E se hoje ela o desrespeita com naturalidade, é porque em algum momento você ensinou que podia. Mas há uma força adormecida em você, uma que Schopenhauer chamaria de vontade indomável. Aquela que, quando acionada, rasga ilusões e reconquista territórios perdidos da própria dignidade. O segundo ato dessa libertação é o fim das justificativas. Você não precisa explicar por que merece respeito. Ele é inerente, como o ar que respira. Quando ela desdenha de suas conquistas, quando ridiculariza suas vulnerabilidades, quando age como se sua presença fosse um favor, ela não está apenas ferindo você, está testando até onde pode ir. E a resposta não está em discursos inflamados, mas em um silêncio que ecoa mais alto que palavras, o silêncio de quem se recusa a participar do próprio apagamento. Você não é um projeto de homem, você não é uma obra inacabada à espera da aprovação dela. Você existe por direito próprio, e então surge o terceiro movimento, a reconstrução das fronteiras, não com violência, mas com uma calma inquebrantável. Quando ela ultrapassa os limites, você não argumenta, não se explica, não mendiga compreensão. Você age, e cada ação, seja um afastamento, uma correção imediata ou até mesmo um fim, precisa ser tão firme quanto o chão, sob seus pés, porque o respeito não se negocia. Ou é dado, ou não existe. E se ela escolhe não vê-lo, o problema nunca foi você. Foi a miopia dela, mas o quarto estágio é o mais transformador. A morte da necessidade. Porque enquanto você precisar dela, da validação, do olhar, da migalha afetiva que ela distribui como esmola, você ainda será refém. Schopenhauer sabia, a liberdade começa quando você desiste da ilusão de controle sobre o outro e assume o controle sobre si. E isso não significa virar as costas ao amor. Significa entender que amor sem respeito é apenas outra forma de escravidão. Você não precisa dela, precisa de você. Inteiro, íntegro, dono da própria narrativa. Agora, a escolha final se aproxima. Você vai continuar vivendo como um coadjuvante na própria história? Ou vai erguer a cabeça e perceber que o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos dela, mas nas suas? O desfecho ainda não está escrito. Mas uma coisa é certa.
Nenhum homem que reconquistou a si próprio jamais se arrependeu. O caminho está aberto. Resta saber se você vai percorrê-lo. Há uma solidão que precede a libertação. Um vazio sagrado onde morrem os velhos, ecos da necessidade, e nasce o rugido de uma identidade esquecida. Você já sentiu, mesmo que por um instante fugaz, o peso insuportável de estar com alguém e ainda assim estar completamente só? Esse é o sinal mais claro. Quando sua presença é tratada como ausência, quando seu amor se torna invisível, você não está em um relacionamento, está em um ritual de apagamento. Mas e se essa dor fosse o fogo necessário para forjar a versão mais forte de si mesmo? Schopenhauer lembraria: o diamante só surge sob pressão extrema. O segundo portal dessa transmutação exige o abandono das fantasias românticas que o enfraquecem. Você foi ensinado que amor é sofrer em silêncio, que devoção significa tolerar o intolerável. Mas em que momento o martírio se tornou sinônimo de grandeza? Quando ela ri de suas feridas em vez de respeitá-las, quando usa suas vulnerabilidades como armas, ela não está sendo mulher, está sendo algo muito mais primitivo. Um predador testando até onde pode ir. E todo predador recua diante de uma presa que para de fugir e se transforma em caçador. Agora vem o terceiro véu a ser rasgado, a ilusão de controle. Você acha que, se for perfeito o suficiente, amoroso o bastante, compreensivo além da medida, ela mudará. Mas a verdade é nua e crua. Você não controla suas ações, só as suas reações. Cada vez que engole um desrespeito em nome da harmonia, o que você realmente está fazendo é ensiná-la como tratá-lo. E ela aprende rápido. Há uma ironia trágica aqui. Quanto mais você tenta controlar o relacionamento sendo perfeito, mais o destrói. Porque o verdadeiro controle começa quando você aceita o único poder real que tem, o de sair de cena quando o espetáculo o diminui. Mas o quarto estágio é onde os homens se dividem entre os que evoluem e os que definham. A coragem de encarar o abismo. Não o abismo da solidão, mas aquele que existe dentro de você. O vazio que você tentou preencher com a validação dela. Schopenhauer diria que esse vazio nunca foi fraqueza, mas um convite à transcendência. Quando você para de temê-lo, descobre algo revolucionário. Ninguém pode desrespeitá-lo sem sua permissão inconsciente. E essa permissão caduca hoje. O último ato dessa transformação não é sobre ela, nem sobre o relacionamento. É sobre o renascimento de algo que você acreditava perdido, seu direito soberano de existir sem explicações. Você não precisa mais de provas, de argumentos, de dramas. Ou ela se curva à realidade do seu valor, ou você segue adiante. Simples assim. Doloroso? Talvez. Mas nenhuma dor se compara ao lento suicídio da autonegação. O labirinto terminou. A luz está à sua frente. Resta saber se seus olhos, acostumados à escuridão, estarão dispostos a encarar o novo dia. Há um instante crucial em que o homem deixado de joelhos percebe algo terrível e libertador. Ele sempre teve o poder de se levantar. Você já sentiu esse choque elétrico na espinha, quando, de repente, enxerga claramente que não está preso? Apenas acreditou estar por tanto tempo que esquecera como andar sem correntes. Esse é o primeiro sinal de que seu instinto de predador, adormecido por anos de domesticação, está despertando. Schopenhauer sabia. A vontade de poder não some, apenas se adapta. E agora ela se volta contra as grades da sua própria jaula. O segundo passo não é sobre ela, mas sobre a reconfiguração da sua própria mitologia pessoal. Você foi ensinado que homem de verdade aguenta tudo em silêncio, que dignidade é engolir desaforo com um sorriso de santo. Mas em que ponto essa narrativa virou sua prisão? Quando ela zomba da sua masculinidade, quando usa seu código de honra contra você,
Ela não está testando seu amor, está testando até onde pode pisar antes que você mostre os dentes. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Respeito não se conquista com submissão, mas com a ameaça credível de abandono. Você não é um mendigo emocional, você é o prêmio. E ela sabe. Agora vem a reviravolta mais brutal, o fim da guerra que você nunca deveria ter travado. Você gastou energia demais, tentando provar seu valor, como se ela fosse juíza de alguma coisa. Mas a verdade é esta: seu valor é axiomático. Não depende dela, não diminui com suas críticas, não cresce com seu elogio. Quando você internaliza isso, algo mágico acontece. Ela sente o chão tremer. Porque mulheres não respeitam homens que as colocam no pedestal. Respeitam homens cujo amor é um presente, não uma súplica. Mas o quarto estágio exige coragem de encarar o espelho mais cruel. Você não foi vítima, foi cúmplice. Permitiu, justificou, minimizou. Amou tanto a ideia de ser amado que esqueceu de amar a si mesmo. Schopenhauer chamaria isso de negação da vontade, o pecado capital do homem moderno. Mas hoje isso muda, porque você finalmente entendeu que ninguém pode tirar o que você não entrega. Nem seu respeito, nem sua paz, muito menos sua alma. O desfecho? Ele já está escrito nas entrelinhas de cada desrespeito que você não tolerará mais. Não se trata de vingança, nem de drama. Trata-se do silêncio solene de quem recolheu sua energia e partiu para batalhas mais dignas. Ela pode até não perceber imediatamente, mas um dia, quando olhar para trás e ver o vazio que deixou, onde antes havia um homem bom demais para ela, entenderá. E você estará longe. Muito além, não como sobrevivente, mas como soberano. A pergunta que resta não é se ela vai mudar, é se você ainda estará lá para ver quando ela perceber o que perdeu. Algo me diz que não. O silêncio que resta não é vazio, é plenitude. Você já percebeu como o despertar de um homem não vem com estrondos, mas com um suspiro profundo que dissolve correntes invisíveis. Tudo o que foi dito aqui não era sobre ela, nunca foi. Era sobre você reencontrando aquele pedaço de si mesmo que ficou para trás, esquecido no altar onde sacrificou sua dignidade em nome de um amor que nunca pediu isso. Schopenhauer sabia: a maior das libertações começa quando olhamos para o que nos aprisiona e, em vez de raiva, sentimos apenas um profundo e solene, não mais. Os 4 comportamentos não eram armadilhas. Eram espelhos. Cada desrespeito que você tolerou refletia uma crença oculta de que merecia pouco. Mas agora você sabe, quando uma mulher te trata como opção, o problema nunca foi sua falta de valor, e sim seu excesso de disponibilidade. O amor verdadeiro não negocia respeito, não barganha dignidade, não sussurra, aguente mais um pouco, enquanto suas raízes apodrecem na umidade da negligência. Há uma ironia sublime nisso tudo. Quanto mais você se afasta da sombra do desrespeito, mais ela tenta puxá-lo de volta, não por amor, mas por hábito. Predadores sempre testam presas que parecem vulneráveis, mas você não é mais terreno fácil. Tornou-se um mistério que não se explica, uma fortaleza que não negocia seus portões. E esse, talvez, seja o maior presente que poderia dar a si mesmo, o direito de ser inalcançável para quem só sabe alcançar para diminuir. A mudança real nunca vem da espera, vem do movimento. De escolher você primeiro, mesmo quando o mundo inteiro sussurrar que você deveria esperar mais, tentar mais, sofrer mais. Mas você não é mais o homem que acredita nesses contos. Tornou-se algo mais raro, um homem que entendeu que o verdadeiro amor não dói, não humilha, não faz você se sentir pequeno. E se essa não é a história que estão te oferecendo, então você não está perdendo nada, está ganhando de volta a si mesmo.
Então feche os olhos por um instante e sinta: algo dentro de você mudou para sempre. Não é raiva, não é ressentimento, é uma quietude poderosa, como o oceano depois da tempestade. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais mendigar migalhas. Apenas sabe, no silêncio de sua própria alma, que nunca mais permitirá que tratem você como opção quando sempre foi e sempre será a própria definição de prioridade. Se estas palavras ecoaram em algum lugar dentro de você, então este não é um fim, é o primeiro passo. Deixe seu não mais registrado aqui. Comente com uma palavra que represente o que você está deixando para trás hoje. Compartilhe este vídeo para que outros homens acordem e inscreva-se, não em um canal, mas em uma revolução silenciosa de homens que decidiram, enfim, voltar para casa, para si mesmos. O mundo ainda vai ouvir falar de você. E desta vez, será na voz que sempre deveria ter usado, a sua.